literatura, ela continua sendo a mesma dos seus primórdios, lá na tradição da oralidade. Fazer sonhar, fazer refletir, ser instrumento de simbolização, de transfiguração, de resistência, permitir o manejo da fantasia, propiciar uma aproximação sensível entre a linguagem e aquilo que o discurso enlaça. O Nobel de Literatura Joseph Brodsky dizia da função política da literatura, que seria capaz de nos imunizar contra os encantamentos da demagogia. Mudam os suportes, as plataformas, mas a matéria básica, inefável, que é a substância das ideias, continua essencialmente a mesma. O que se tem hoje é a migração da literatura de uma maneira bastante eclética e interessante para outros meios. A literatura de Twitter, por exemplo, que busca a máxima concisão em microcontos e micropoemas, ela mostra possibilidades e formas interessantes, sem com isso decretar a morte da literatura. São novos modelos em que os suportes interferem na forma. Mas, para além disso, temos visto um outro desdobramento, talvez propiciado pela articulação que a internet gera, que são movimentos sociais muito legais em torno da literatura, como a poesia periférica em coletivos, que promovem saraus e coletâneas, como a Cooperifa em São Paulo, o Coletivosa em Belo Horizonte, o Apalp no Rio, que é coordenado pela Heloísa Buarque de Holanda. Agora tem também a Balada Literária, o Cabaré Revoltaire em São Paulo, que é uma pegada mais, digamos, iconoclasta, que mistura outras expressões e performances da literatura. Agora, do ponto de vista da psicologia, para Henri Vallon, que é um teórico dos processos cognitivos, a dimensão afetiva ocupa posição de destaque na construção do sujeito e do conhecimento. E a literatura abre esse espaço afetivo na relação comigo e com o outro, demonstrando igualdades e diferenças. Em relação à sua pergunta sobre o conforto que pode oferecer uma obra literária, de uma maneira bem humorada, o filósofo e escritor Alain de Botton, ele segue na linha de que a boa literatura pode mudar a sua vida. Inclusive, ele tem um livro com esse título, né? Como Proust pode mudar a sua vida. Então, ele está falando do Proust, e eu concordo que jamais seremos os mesmos após a leitura de Proust, de Kafka, de Machado de Assis, entre tantos outros. Não há dúvida de que a literatura seja, sim, um instrumento de transformação. Eu vejo que a literatura pode confortar pelo viés da identificação. Se gostamos de uma obra, de um personagem, de uma atmosfera, é porque de alguma forma nos identificamos com aquilo e nos sentimos menos sozinhos e estranhos no mundo. Eu gosto muito das ideias de Vygotsky, um pensador russo que contribuiu muito para a psicologia do desenvolvimento e da educação. Ele, assim, grosso modo, defendia que toda aprendizagem é um processo de internalização no qual o sujeito domina e se apropria dos conteúdos. Esse processo seria, então, a reconstrução interna de uma operação externa, onde uma série de transformações ocorrem. Vai do inter ao intra, né? E isso não ocorre sem transformação desse conteúdo assimilado, tanto que uma mesma obra, ela gera leituras as mais diversas, né? Eu acho que podemos estabelecer aí um paralelo com o conceito de antropofagia, ou seja, eu incorporo o conteúdo, misturo com o que eu trago em mim e o regurgito numa compreensão muito singular ou na produção de algo novo. Eu comecei a escrever muito cedo, assim, 10, 11 anos. O primeiro livrinho que eu li foi o livrinho do Aladim, das fábulas, e aí eu falei assim, gente, eu quero também, eu posso fazer isso, né? E em cima daquilo comecei a inventar e para mim a literatura ela tem um aspecto terapêutico mesmo, né? De simbolização, de expressão, de resolver algumas coisas, né? Eu tenho essa relação com a literatura
mas também eu tenho uma relação estética, né? Eu gosto de criar atmosferas, climas diferentes, de transcender. Que mudou a minha vida, assim. Não, não é hoje mais o meu livro preferido, mas foi um livro muito importante, que foi A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Eu comecei a ler esse livro numa viagem, vindo de São Paulo, e assim, o primeiro parágrafo já me fisgou e eu não consegui parar de ler, li o livro inteiro, e no outro dia eu li de novo esse livro, eu fiquei implicada com ele, né? Eu queria entender o que era aquilo que ela estava falando, e tinha muito a ver com o momento que eu estava vivendo, então foi um livro marcante, assim, foi um livro que de certa forma mudou a minha vida.